Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês várias das fórmulas mais utilizadas no Excel. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link para vocês baixarem gratuitamente o material. Mas antes da gente começar, uma pergunta para vocês. Por que vocês estão estudando Excel? É para fins profissionais, para vocês conquistar um emprego ou para vocês subir na carreira? Ou é para fins domésticos mesmo e vocês querem melhorar suas habilidades no Excel? Deixe na descrição aí pra gente para poder trazer mais conteúdo para vocês aí direcionando. Então vamos lá. A gente pode somar no Excel de diversas formas. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre a soma, mas vamos falar aqui de novo as várias possibilidades de soma no Excel. Para a gente começar, uma fórmula a gente sempre começa com o sinal de igual. Para a gente somar, a primeira forma que a gente pode fazer é clica na célula que eu desejo, sinal de mais, na próxima célula, sinal de mais de novo, na próxima célula e aperto Enter. Somou. Outra forma de somar é utilizando a função soma. A gente vem aqui, sinal de igual, digita soma, posso apertar o Tab, que ele já preenche para mim com parênteses, posso vir, clico nesse, sinal de mais de novo, nesse aqui, sinal de mais de novo, e nesse aqui a gente fecha e Enter. Outra forma de fazer essa soma é de novo usar a função soma. Agora, em vez de selecionar uma por uma, eu simplesmente seguro e arrasto. Isso significa que eu escolhi um intervalo. Então, ele vai somar de D9 até F9. Então, fecho aqui, Enter de novo. Outra forma da gente somar é de novo utilizando a função soma. Vou selecionar esse aqui. Ao invés de colocar o sinal de mais, eu vou botar o sinal de ponto e vírgula. Depois vou para a próxima, ponto e vírgula de novo, para a próxima. E aí eu fecho, Enter e ele soma de novo. Outra forma da gente fazer essa soma é ir lá no botão Auto Soma. A gente vai na página inicial, lá no campo superior direito. A gente clica no botão Auto Soma, ele vai selecionar um intervalo para a gente. Não é o intervalo que eu desejo. O que eu desejo é essa linha. Então eu venho aqui, simplesmente seguro e arrasto, ele seleciona aqui e eu dou um Enter. Agora digamos que eu queira somar algumas coisas perdidas que não estejam no intervalo direto. Então vou fazer uma soma aqui, sinal de igual, digito soma, normal. Aí digamos que eu queira selecionar a célula D7. Eu não quero somar mais aqui, eu quero somar outros aqui dentro. Então eu vou botar um ponto e vírgula, eu vou selecionar onde eu desejo, no caso eu quero intervalo. Então eu quero esse intervalo aqui, eu seguro e arrasto, ponto e vírgula de novo. Posso escolher esses dois aqui, ponto e vírgula de novo, e posso escolher qualquer outro que eu queira somar. Então eu fiz uma soma bem aleatória aqui e vou dar Enter. Então aqui você já vê as múltiplas possibilidades de soma. Nós também temos a soma cumulativa, que é bem utilizada, principalmente quando a gente está trabalhando com dinheiro, com uma empresa, fluxo de caixa e tudo mais, o que sobrou de lucro, a gente soma com o que somou do dia anterior, não é verdade? Então a gente vai ver como que a gente pode fazer essa soma acumulada. Uma forma de fazer isso é simplesmente colocando aqui o sinal de igual e como não tem como somar com nenhuma outra, eu simplesmente vou repetir essa célula aqui. Sinal de igual e a célula que eu vou repetir. Ok. Agora a gente vai pegar e vai fazer a soma. A gente vai colocar o sinal de igual, a gente vai colocar a célula do lucro acumulado anterior, já que não teve outra, e vamos somar com o lucro daquele dia específico. E Enter. Agora a gente simplesmente segura e arrasta. E ele vai fazendo a conta para a gente. Teve aqui um total de 36.517. A gente seleciona tudo isso daqui e vê se deu a mesma coisa. A gente pode ir lá embaixo, 36.517. Ou seja, funcionou da mesma forma. É bem fácil fazer essa soma acumulativa, tá legal? Lembrando que a gente tiver algum lucro de algum outro lugar, de algum outro mês, a gente não vai simplesmente repetir esse lucro aqui. A gente repetiu porque não tem de onde a gente pegar mais. Mas se você tiver outros meses, outros dias, outra semana, você vai fazer exatamente a mesma conta que a gente fez aqui embaixo.
A gente vai pegar o lucro atual com o lucro anterior, seja um ano anterior, um mês anterior, o que for, tá bom? Mais uma fórmula muito utilizada é a contagem. Então a gente vai contar aqui de diversas formas. Primeiro, vamos contar quantos produtos a gente tem no estoque em tipos de produtos e não em quantidades de cada um, tá bom? Vamos ver aqui. Para isso a gente vai usar uma função, que é a função de contagem. A gente coloca o sinal de igual, conte, dá para ver que já aparece vários aqui, conte alguma coisa. A gente vai colocar o numérico mesmo. Então, conte num, a gente só aperta Tab, ele já coloca para mim o parênteses e tudo mais. Agora a gente tem que colocar onde a gente vai contar. No nosso caso, é esse intervalo aqui. Então, vamos contar de novo, contar a quantidade de valores numéricos que está aparecendo aqui. Ele não vai somar os numéricos. Ele não vai pegar ali e somar 4 mais 30. Ele vai contar o 4 como numérico, o 30 como numérico, e assim sucessivamente. E onde não tem numérico, onde está vazio, ele não vai contar. Então, eu vou fechar aqui e vamos ver aqui quantos numéricos ele encontrou aqui. Ele encontrou 6. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente está certo. Ele não contou fora do estoque, não contou onde está vazio. Legal? Aqui a gente consegue ver que a gente tem 6 tipos de produtos, que é o que a gente tem no estoque. Agora a quantidade de cada um é através da fórmula soma. Agora a gente vai contar onde tem conteúdo. Pode ser numérico ou pode ser alfabético. Então, de novo, a gente vai com a opção igual, valor igual, conte valores. Então a gente vai contar qualquer valores, seja texto, seja numérico. De novo, a gente vai com intervalo lá e ele encontrou 8. A gente já tinha 6 e 2 são os fora de estoque. Então deu 8 realmente. Agora a gente vai contar os vazios. Sinal de igual, conte também. E lá embaixo a gente tem contar vazio. De novo, seleciona o intervalo e ele encontrou 2, que realmente é o que está vazio. Esse aqui dos sofás e os das geladeiras. Então a gente consegue ter uma dinâmica aqui. Isso a gente está dando um exemplo besta, mas a gente pode usar para muitas coisas. Se a gente quiser saber quantos produtos estão faltando, por exemplo, essa é uma forma que iria ajudar. Tá legal? Outra forma muito utilizada também é a média. Às vezes você quer calcular a média de qualquer coisa, das notas, por exemplo, ou dos preços das ações que você comprou. A média a gente utiliza demais, na verdade. Se você não está utilizando, deveria estar utilizando na sua vida, porque qual é a média que você está gastando de tempo nisso? Qual é a média de preço que você está pagando naquilo, não é verdade? Então, aqui a gente vai calcular a média para ter uma ideia do fim do ano, quanto que foi, quantas notas que tirou e tudo mais. Simplesmente selecione ali, sinal de igual, como em toda fórmula, e aqui não tem segredo. Função média, tab, a média do quê? Nesse caso, desses 4 trimestres, que é o nosso intervalo, fecho. E deu média 6,5. Simplesmente, se você quiser copiar toda a fórmula lá para baixo, você pode dar 2 cliques ou arrastar. Se eu der 2 cliques, ele vai até onde tem conteúdo. E ali ele achou a média de tudo. Legal! Então a gente achou a média de tudo já, de todas as notas. E lembrando, se você quiser colocar alguma função que você não lembre e tudo mais, você pode ir na aba Fórmulas. Aqui tem algumas opções, mais funções, vai aparecer para você, mas você pode vir aqui, inserir funções e pode digitar alguma aqui. Se você quiser, por exemplo, encontrar a média, você pode clicar em IA e ele vai encontrar a função média e outros tipos de médias aqui possíveis. Pode ser útil para você também. Então, tem muita função que você pode encontrar que você nem lembra. Legal, nossa próxima fórmula então é a C, função C. A gente vai descobrir se a pessoa passou de ano. Como que a gente vai fazer isso? Sinal de igual, função C, tab, seleciona a célula. Então, se essa média for maior ou igual a 7,
Então, ponto e vírgula. Para entrar com esse então, a gente vai entrar com esse ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar o texto sim, passou, se for maior ou igual a 7. Se não, ponto e vírgula de novo. Se não, aspas, não. Lembrando, quando a gente for botar texto, sempre entre aspas. Não vai colocar as aspas na célula, mas assim o Excel fica sabendo que você está inserindo o texto. Então, fecha aqui. Nesse caso, deu 6,5. Sabemos que é não, mas vamos ver se vai funcionar. Deu não, deu certo. Vou só dar uma formatada aqui para ficar bonitinho. Agora dou 2 cliques aqui para a gente ir até lá embaixo com a fórmula. E olha aí, deu um monte de não. Essa sala precisa estudar um pouquinho mais, né? Deu um monte de não. Vamos conferir se está certo. Olha aqui, 7, 7, sim. Sim, 7. Não, abaixo de 7. E onde tem sim. E 8,5. Funcionou perfeitamente. Ainda utilizando a fórmula C, a gente pode utilizar C dentro de C. Como a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente tem um produto. Quando eu digitar o produto aqui, eu quero que ele coloque o preço automaticamente aqui. Então, como vamos fazer isso? Igual se essa célula aqui for igual a essa, ou seja, se aparecer mesa ali para mim, então, ponto e vírgula, mostre esse número aqui para mim. Ponto e vírgula. Se não, a gente entra com C de novo. Ao invés de fazer se não, C dentro de C. Se este aqui de novo for cadeira, então este daqui. Ponto e vírgula de novo. Se não, abrimos o C novamente. Vamos para o terceiro C. 3C dentro de um C. Se esse daqui, então, for igual a este daqui, que é o sofá, então nos mostre este valor aqui. Se não, fechamos de novo com ponto e vírgula. Abrimos mais um C. Este daqui, de novo, se for igual televisão, então mostre 1.200. E aí a gente fecha. Quantos a gente tem que fechar? 1, 2, 3, 4, 4. Então fechei todos. E então aperto Enter. Legal, apareceu falso aqui porque não tem nada digitado. Eu poderia ter colocado uma opção aqui, se não tiver nada digitado, apareça 0 ou qualquer coisa. Por exemplo, vou aqui no final e coloco aspas e aspas, vazio. Como eu coloquei aspas e aspas, ele entende que não coloca conteúdo nenhum se não tiver nenhuma informação ali. Então, vamos aqui digitar mesa. Ele mostra 287. Vamos digitar cadeira. Ele mostra 99. Sofá. Ele mostra 899. Televisão, ele mostra 1.200. Então está funcionando perfeitamente. Agora vamos segurar e arrastar isso aqui. Vamos ver se vai funcionar para as demais. Vou digitar aqui sofá. Vou digitar cadeira. Opa, deu erro aqui. Vamos entender o porquê que deu erro. Vou abrir a fórmula aqui para a gente entender. F2 para a gente abrir a fórmula. Quando eu arrastei para baixo, ele arrastou todos os valores. Repare aqui abaixo que ele até pegou algo que eu não tinha selecionado. Então temos uma célula vazia, uma linha vazia sendo pega, sendo utilizada. Simplesmente porque quando eu arrasto isso aqui sem eu fixar a célula, ele vai arrastar junto os valores. Como que a gente resolve isso? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fixar. Eu vou limpar isso aqui e agora eu vou fixar. Vou apertar o F2. O que que eu quero fixar? Simplesmente todos que estiverem nessa tabela aqui. Como a gente vai fixar? D12 a gente vai fixar? Não, porque eu quero que quando arraste aqui, arraste esse aqui para baixo também. Então C4 a gente vai fixar? Vai. A gente coloca o cursor ali e F4. D4 a gente vai fixar? Sim. D12 a gente vai fixar? D12 não. C5 a gente vai fixar? F4. D5, F4. C6, D6 sim.
Eu só estou colocando o cursor ali e apertando F4. D12, de novo, a gente não quer fixar. C7, sim. E D7, sim. Então, fixamos todas as células relacionadas a essas células da tabela de produto. E não vamos fixar nenhuma que está relacionada com essa célula aqui que a gente quer que ela desça. Aperte o Enter e vamos tentar de novo. Vou tentar de novo aqui e digitar televisão. Deu certo, funcionou direitinho. Sofá, cadeira, mesa, tá tudo funcionando. Agora funcionando perfeitamente. Não estou dizendo que para esse cenário aqui a melhor forma é a C dentro de C. Daria para a gente fazer de outra forma. É mais para a gente entender as alternativas que o Excel nos dá aqui. Mas é isso, dá para a gente utilizar C dentro de C várias vezes, tá bom? Então agora vamos contar C. Se tiver isso, eu quero contar. Se não tiver, não vou contar. Então como que a gente vai fazer isso? Eu quero contar a quantidade de sim. A gente vai utilizar a função conta C igual conta C, já está aparecendo ali para mim, conta C, aperta Tab e eu vou marcar o intervalo. Eu quero o intervalo seja esse aqui, vai contar tudo que tem aqui, ponto e vírgula. O que que eu quero contar? Eu quero contar o sim. Então, diga para mim a quantidade de sim que apareceu aqui nesta tabela. Eu posso simplesmente digitar o critério que eu desejo, sim ou não, ou selecionar a célula que estiver com aquele valor. No caso, eu vou selecionar aqui, está com a informação de sim, e vou fechar. Aperto Enter. Apenas 6 pessoas de 20 passaram. Essa célula realmente precisa estudar um pouquinho mais. Temos o não também, podemos fazer a mesma coisa. A gente pode copiar e colar aqui para debaixo. E olha que interessante, como eu não fixei nada, ele já colocou para mim a leitura. Vamos abrir aqui, ó, ele já leu que é o H29 que ele tem que contar. Repare aqui que o não está no H29, então ele já identificou o H29. Aqui estava no H27, ele fez a leitura que deveria descer também. Então ele desceu até o H29. Então ele leu. Mas veio um problema. Repare que ele contou 12, mas a gente tem 20, então está faltando alguma coisa. O que que aconteceu? A gente já vai apertar o F2 aqui e a gente vai reparar que, como eu não fixei o intervalo, ele desceu o intervalo também quando eu desci. E aí deu erro. Então, se eu quiser, eu vou acertar aqui a seleção. Vou apagar o restante aqui, né, para não dar erro. E agora eu fixo aqui essa tabela, para ele não alternar quando eu descer ou utilizar ali a função arrastar. Agora ele deu 14. Ó, quando eu fiz isso, eu fixei com os valores certos. Eu copio esse de baixo aqui para o valor de cima. Ele ficou certo porque o intervalo estava correto ali também para o de cima. A gente sempre precisa fixar o que não pode se mexer de jeito nenhum. Se mexeu e deu erro. Então agora a gente consertou fazendo assim. Agora ele deu 14 não, tá legal? Outra função, outra fórmula muito utilizada é o PROC-V, que na minha visão é uma das funções, uma das expressões mais utilizadas do Excel. Você pode utilizar para pesquisar certas informações, que foi o que a gente utilizou um pouco ali no C, mas poderia utilizar melhor com o PROC-V. Então vamos ver como a gente utiliza o PROC-V. Sinal de igual aqui, PROC-V, que em inglês é o VLOOKUP, também bem famoso. PROC-V está lá embaixo, aperto o Tab, eu desci com a seta do teclado, você pode, né, descer e subir com a tecla do teclado e Tab. Ele pergunta ali qual é o valor procurado. A gente indica que o valor é Juliana, é aquela célula ali G3. Ele vai procurar esse valor dentro daquela tabela ali, ponto e vírgula. E qual é a matriz da tabela? A gente seleciona aqui, essa que indica para a fórmula qual é a matriz,
indica lá ponto e vírgula de novo. Qual o número da coluna? Eu quero que ele me traga as vendas da Juliana. Então, eu indico aqui a coluna 3. Ah, legal, ponto e vírgula. Eu quero que seja valores aproximadas ou correspondências exata. No meu caso, eu quero uma coisa exata. Eu preciso exatamente a venda dela. Não tem uma noção aproximada ali. Eu preciso do número correto. Então, nesse caso, eu posso tanto digitar um ou zero ou escrever ali o verdadeiro ou falso. Eu vou no falso e aperto o Tab. Mas se eu quiser, eu posso colocar zero e fecho e aperto Enter. E olha aqui, ele me trouxe que a Juliana fez 7.500 em vendas. Então tá certinho. Agora, se eu arrastar, vai dar aquele problema que eu não fixei a tabela. Então, o que a gente precisa fazer é fixar o intervalo. Eu vou fixar o B2 e vou fixar o D8. O resto vai ficar, porque é a única célula que vai manter a G3, porque eu quero que procure os outros vendedores. Aperto Enter e dou 2 cliques. Olha lá, ele achou a Renata, que deu 2.400. Achou o Marcos, deu 17.000. E não achou, ele não existia ali na nossa tabela. Então, está correto. A outra fórmula é o PROC-H, que vai fazer o oposto do PROC-V. O PROC-V procura na vertical, o PROC-H procura na horizontal. Então, vamos ver aqui, mesma coisa do outro. O que a gente faz? Igual de novo, PROC-H, valor procurado. Vamos procurar março. Ah, ponto e vírgula. Qual é a tabela? Indicamos a matriz, ponto e vírgula de novo. Qual o número? Achou março aqui? Qual a linha que tal que a gente deseja? É a linha 3, linha 4. Então eu coloco 4 aqui. De novo, ponto e vírgula. E de novo é falso, então é zero. E fecho. Ele achou? Vamos ver lá. Linha 4. Sofá em março 50. Legal. O que eu posso fazer aqui? Arrasto para cá e ele já procurou julho. Então ele já achou que em julho o valor foi 34 sofás. Como eu não fixei a célula, ele arrastou de março, ele já achou a outra que era julho. Ele achou corretamente, tá bom? É a mesma ideia do PROC-V, só que você está fazendo isso na horizontal. Outra fórmula também bem interessante é o concatenar. O que o concatenar faz? A gente vai juntar, o próprio nome já diz, né? O que a gente bota o sinal de igual, concatenar, a gente vai juntar o quê? O Ronaldo aqui, que é a célula C7, com o Mendes, que é a célula D7. A gente fecha. Agora ele colocou tudo junto. A gente não indicou que precisava separar. Vamos tentar para o de baixo colocar um espaço entre as palavras. Concatenar, ponto e vírgula, espaço, aspas, ponto e vírgula, Silva. E fecho. Olha aí, agora veio sim com espaço. Ele juntou para mim. E se eu arrastar, por exemplo, aqui, ó, ele faz a mesma coisa para todos os outros e facilita muito a minha vida. Então, em vez de ficar digitando um a um, pegando aqui bonitinho e depois digitando, ele já junta tudo aqui para mim e coloca no meio que eu quiser. Se eu coloco, por exemplo, aqui, em vez de espaço, se eu quiser colocar uma vírgula, pode ser uma vírgula e um espaço, por exemplo, mas eu vou deixar só a vírgula nesse exemplo. Coloquei a vírgula aqui no meio. No de baixo aqui eu vou colocar vírgula e espaço e lá tá direitinho. Às vezes a gente utiliza como sobrenome, que usa esse padrão. Vou colocar por debaixo aqui o concatenar e às vezes a gente inverte, coloca o sobrenome, ponto e vírgula, abro aspas, coloco a vírgula, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula e o nome. Fecho, enter
Nesse caso ficou Mendes, vírgula, Marco. E nesse padrão aqui, esse padrão aqui é muito utilizado, então é bom saber dessas alternativas. Bom, essas foram as fórmulas e as funções de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.